Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais uma live aqui pela Casa Fraterna Novo Caminho. Hoje, quinta-feira, 1º de outubro, começou outubro. Estamos aí no último trimestre do ano já. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Olá. Caminhando aí nesse frio, né, que tá gelado pra caramba. Caminhando aí pro final do ano. Esse que foi um ano interessante, né? Assim, digamos, um ano de teste mesmo. Então vamos lá. Sabino, muito boa noite. Felipe, Duda, Boa olá, boa noite. Tudo bem, Sam? boa noite, tudo bem e você? Duda, calor. Calor. 3 banhos, no mínimo, por dia. Chuveiro desligado. Né? Noite, Ana. Boa noite, Ana, Felipe, Duda. Tudo bem. E ventilador aqui do lado, para Né? não ter problema, porque o bicho tá pegando. Tá bem quente. Deixa ele trabalhar, não tem importância não. Hoje a lição é bem compridinha, né? Ela é mais ou menos É. uma página. Pois é, vou escrever Não aqui é mesmo. só Uberaba, não, mas ó, fez 42 graus aqui ontem. Nossa, Tá Jesus. pra matar todo mundo. E Boa noite, Silvia. tem 8. Olá, Silvio. Boa noite. Tem 8. Virtude. Hoje nós vamos falar da virtude, né? Pois é, aí tava mais fresco que aqui, viu, Felipe? Nossa, Tava 42. mais tranquilo. 42 não dá, não. Nossa. Só O na. ar-condicionado não tá dando conta. O dia inteiro funcionando. Vai, Mas não tá dando conta. vai trocar a conta Eles, de luz, né? Calor pela conta de luz. é, Fazer a o quê, gente né? fica, É a vida. a É a gente vida. fica na dúvida se escolhe ficar frites, assados e cozidos ou fresco, pobre, Exatamente. A hora que abre a geladeira, dá vontade de entrar lá dentro e ficar lá. Geladeira tão né? gostoso que tá. Esse bafo aí. Cisilda, boa noite, tudo bem? Muito Ó, bem. Isildi, boa vamos, noite. com... Ótimo. vamos começar então? Vamos nessa. A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno Cura d'Artes era virtuoso. E muitos outros pouco conhecidos do mundo.
mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva a sua estátua, a sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele que em todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Mas eu lhes direi: mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam. E é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Isso aí. Boa noite, pessoal. Entrou agora. Cate, Tereza, tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite. Sejam bem-vindas. Puxãozinho de orelha, né? Instrução junto com puxãozinho de orelha, né? E um convite. Né? Gente, no começo do capítulo, é Sede Perfeitos, né? O nome desse capítulo. A gente falou o seguinte, ó, esse aqui é o Merchan, né? O Merchan, vem! Eles convidando aí, né, os espíritos da codificação e o Allan Kardec convidando a essa caminhada diferenciada e aí estabelecendo, né, os padrões de conduta, como se porta o homem de bem, como se porta o bom espírita, né? E aí foi falado esses pontos, né? E aqui traz, dessa vez nas instruções dos espíritos, o que ele chama de a virtude, né? É o François Nicolas Madeleine, né? A virtude. Nas palavras dele aqui, a virtude seria um conjunto de qualidades. A gente às vezes fala, vícios, virtudes, né? Como sinônimo de qualidades, né? Virtudes. Aqui ele condensa. Ele fala, virtude é uma coisa só. Com o quê? Com um monte de qualidade. Um monte de coisa. Né? Lá no final ele fala de um pouco diferente. Ele fala, mais vale menos virtudes na modéstia. Então, menos qualidades. Né? Tem muita questão de tradução também, né? Sempre tem esse tipo de coisa. Mas no começo ele fala, de fato, né? A virtude é, né, o conjunto de todas as qualidades. Ele mesmo fala, não precisa nem interpretar. Né? Está escrito aqui. Virtude, no seu grau elevado, é um conjunto de quê? De qualidades essenciais que constituem o homem de bem.
Então é isso. Primeira, primeiro destaque, né, da lição. Entender isso. Então ele traz algumas qualidades em seguida, né, do homem, caridoso, bom, etc, ali, modesto, né? E fala, olha, mas infelizmente vem acompanhado do outro lado da moeda, que são algumas aí uns vícios, basicamente, né? Você tem as virtudes, tem os vícios também, né? Que os deslustram, na tradução desse evangelho aqui, ela tá desornam, né? Quer dizer, Uhum, tira a beleza da desordem. coisa, né? Tira o brilho. Lustre é brilho. Lustrar, vamos lustrar ali alguma coisa, tá? Vai dar brilho. Deslustrar é não, né? Tirar o brilho. Então ele fala, olha, tem aí as virtudes, as qualidades, beleza, o bom, sóbrio, não sei o que, modesto. Se tiver uma delas, só uma, já enfraquece a coisa toda, já fica chinfrim, capenga, dentre outros sinônimos aí, que é justamente a falta da modéstia. Né? A falta da modéstia. Fala, a falta da modéstia acaba esvaziando todo o resto. E fica aquela coisa, né? Tá fazendo por quê? Ah, ele é bom, caridoso. Só que sempre cheio de um monte de holofote em cima e tal. Então, qual é o intuito? Qual é o intuito? É autopromoção? Basicamente, essa lição ela combate isso. É a autopromoção aqui, né, na Terra. Por quê? Porque, mais uma vez, quem tem que ver, tá vendo. Tá Uhum. vendo, sempre tá vendo. Então, por mais que se faça e se ache que não está sendo reconhecido, eventualmente, alguma coisa assim, a gente busca muito isso, né? O reconhecimento. Não está, às vezes, tendo reconhecimento aqui, visível, né? A olho nu, digamos, sem mediunidade, clarividência, né? A olho nu aqui, no caso, é sem mediunidade, clarividência mesmo. É. E quando a gente sabe que tem uma Uma legião legião, né? mesmo de espíritos em torno de nós o tempo todo, né? Onde a gente vai, está aí cheio. A gente só não consegue ver Quase que a gente mesmo. fez, quase que a gente fez um coral, né? Legião de espíritos. É, Falou quase coletividade. junto. Tem mesmo. Mas tem. Assim, nós somos ainda bem, né? Bem atrasados, e aí é lógico que em muitos momentos a gente vai querer mesmo, nossa, mas eu ajudei tanto fulano e ele não me falou nada, né? Não falou nem, nossa, só para mim mesmo, obrigado, ou às vezes, né, não reparou que fui eu que ajudei, né? Que fui eu que dei essa ideia. Nossa, me deu a ideia de fazer tal curso, eu fiz, por exemplo, né? E aí me destaquei, agora tenho uma nova perspectiva profissional, estou, né, ampliando o meu campo profissional. E aí a gente fala, não, mas fulano não, nem para me falar, ó, foi a Samanta que me deu essa ideia, né? É ruim, né? A gente fica com essa coisa de querer mesmo um obrigado, um reconhecimento, seja ele de qual área for, né? Mas assim, ainda na caridade, ainda fica muito complicado, porque geralmente quando a pessoa quer o holofote, né? Ela fica, você viu quantas pessoas eu ajudei? Quantas cestas básicas distribuí? Quantos? Que aí ela vai contar, né? Ela vai assim, quantos atendimentos fraternos eu fiz? E aí vai. Ela vai pelos números. Isso é terrível, né? Porque aí ela força também a pessoa, às vezes, ela não disse obrigado, às vezes não porque ela não é grata, mas às vezes é porque simplesmente passou, né? Pensou em outras coisas, enfim. A nossa mente, vai tem tantas preocupações, né? Tantas outras coisas, e aí às vezes a pessoa força, né? Força para a pessoa pedir, falar obrigado. É. E é complicado isso, muito Existe complicado. uma tentação hoje chamada Instagram. Tentação. Tentação mesmo. É. Por quê? Porque é muito fácil. Né? Conexão à internet, qualquer smartphone tem isso, e em regra é tudo. É assim, em regra não. Né? Se não for
90%, 90% é regra, né? Em regra, é tudo smartphone mesmo. Celulares, aqueles Sim. mais antigos, sobreviventes aí já estão para pifar, ou já pifaram agora, né? Sei lá. Então aí já era. A época deles, né? Do Tijorola, etc. Ou do Nokia, que a bateria durava uma semana, Não existe né? mais. Já era, né? Tanta função que a bateria é um dia só e olha lá. Mas existe essa tentação, por que eu estou falando assim, estou brincando, né? Não é só Instagram. Não é só Instagram. Existe uma tentação mesmo, que é muito fácil. Tá ali, pá, registra ou grava um vídeo, né? Todo mundo tem voz. Isso não é nada ruim, não. Todo mundo tem voz, isso é legal. Mas fica a tentação de se estar fazendo alguma coisa ali já e já registrar e já publicizar, né? Eventualmente com o intuito de autopromoção. Esse é o detalhe. Porque existe uma questão, essa é nova, que tem que ser, inclusive, debatida, né, bem discutida, que é divulgação da boa ação e divulgação para autopromoção. Do mesmo fato. Um fato só. Aí está divulgando para É. quê? Para estimular, para prestar conta de quem, por exemplo, né, vamos pegar aí o exemplo da cesta básica mesmo, Uhum. que o pessoal doa, é tudo doação, né? É uma reunião de esforços ali, uma união de forças para poder fazer isso. Então vem dentro daqui, vem dentro dali, vem dinheiro, não sei de onde, alguém doa isso, aquilo, né? E vai. Uhum. E aí, na entrega, o pessoal tira foto e divulga. Né? Vamos supor o centro. Divulga. Qual o problema? Nenhum. Nenhum problema. Por que não tem problema? Porque o pessoal que doa está vendo que está sendo bem empregado. Sim. É uma forma de prestar Tem, contas, né? Ser tem os transparente. dois lados. Sim. É uma coisa assim interessante. Diferente quando realmente vai uma pessoa para se autopromover, né? E aí fica aquela coisa, né? Puxa saco mesmo, um monte de gente puxando saco, idolatria, aí começam umas outras questões assim complicadas. Que eu presento com todo respeito, né? Que eu presento fazem muitos políticos, né? Mas são faces de uma moeda que isso aí realmente tem que ser objeto de reflexão. A Uhum. consciência de cada A um, forma, né? só a ele pertence. Ninguém sabe, ninguém vai lá sindicar, né, analisar, não tem como. Não tem como. A consciência de cada um só, ou cada um, para analisar, para saber o que está acontecendo. Mas fica esse alerta, né? Isso que está falando aqui. Ah, é muito virtuoso, ok, o cara faz mesmo, ele faz mesmo. Qual o problema dele? Não tem modéstia nenhuma. E aí, como se esvaziasse o núcleo da coisa, né? Se tirasse a alma daquilo que está fazendo ali. Né? E fica só o corpo lá. Só o corpo bonitinho, bem montado, bem feito. Não serve para muita coisa. Então ele fala, ó, a virtude, como aquele conjunto, né? Bom, ele fala, a modéstia sobra ali o vício mais oposto, que é o orgulho, que é outro conjunto. A virtude, que é esse conjunto aí de qualidades, realmente digna desse nome, não gosta de exibir-se. Não gosta. Discrição é uma marca característica de espíritos mais elevados, né? Discretos. Tem essa questão, né? Que muitas vezes nós Muitos não temos. gostam nem de falar o nome, né? A É, gente tem um nem se apego, até identifica. com o nome, a gente tem um apego tão profundo que a gente quer saber o nome de tudo. Não, mas você veio de onde? Mas qual que é seu nome? E tem muitos que nem o nome não quer falar, porque não importa, né? É, Ah, o auxílio tá aqui, o que você estava precisando eu trouxe, toma. Mas quem é você? Não, tô indo embora, já fui. tanto faz. Lá na codificação mesmo, né? Vamos trazer o exemplo da codificação. Tá lá, o espírito que conversa com Allan Kardec, chamando Allan Kardec para a missão de codificação, né? Ainda não tinha iniciado, está no Obras Póstumas, que é um diário do Allan Kardec, né? Em várias partes, lá um diário do Allan Kardec durante a codificação, extremamente interessante. Quem não teve oportunidade ainda de ler Obras Póstumas, pega e dá uma lida em algumas passagens lá. É como se fossem os bastidores da codificação. É massa demais. Massa demais. Foi publicado porque é póstumo. Publicado post-mortem, né? Após o falecimento.
do Allan Kardec. Então, tá lá um monte de O manuscrito dele. filme do Allan Kardec foi feito, ó, é baseado nessa obra, não foi? Obras póstumas? Com É, certeza. Teve que eu acho que beber sim. dessa fonte aí, senão não teria como, né? É. Boa noite. Thalita falou desculpa. Tá desculpado. Eu não sei o que que... Desculpa, Mas tudo bem. Vamos lá. tá, Vamos, tá vamos, tudo. vamos Tem falar. desculpa nenhuma. Aquelas assim. A pessoa dá desculpa, será? Bom, vamos, né? À medida que ela for digitando aí, a gente vai entendendo. A gente É. estava falando da codificação, né? Como isso foi falado lá, né? O espírito que conversa com Allan Kardec, ele fala o seguinte: como é que você chama, né? É a primeira pergunta do Allan Kardec. Fala, não, mas como é que você chama? Ele fala assim: não podemos me chamar de a verdade. Você pode me chamar de verdade. Você é nome? Não. Verdade. E é assim que é conhecido. É o espírito de verdade. Ele é conhecido. Aliás, capítulo 6 aqui do Evangelho chama o Cristo Consolador. Todas as mensagens das instruções dos espíritos são do espírito de verdade. Todas. Aí há quem diga, espírito de verdade não é um monte, uma falange. É um monte. Né? Se identifica com uma verdade que está junto ali e simboliza a mesma É coisa, a é comunicação um vai ser a grupo, mesma né? coisa e tal. Ela falou aqui, ó, sem querer apertei para participar. A pessoa assim, ó, Problema não. aceitei, eu aceito, aí tá lá jantando e tal. Esquenta a cabeça, não, eu nem tinha percebido. Não sei se ela tinha percebido. Não, Mas, sei não. então ele se identifica como uma verdade, né? Cadê? Não tem vaidade, não tem. Né? Tá além da nossa capacidade ainda. A gente ainda não chegou lá, a gente gosta disso, né? A gente gosta de Saber o realmente, nome. né? Nome, De de saber o nome. saber o nome, a gente gosta desse tipo de coisa. E aí, É interessante isso. Eu tive um processo, né? Há dois, questão de, deixa eu pensar, já foram 2 anos. Há 2 anos eu parei de psicografar, né? E era interessante porque os guias, mentores que vinham dar as mensagens e eram guias que são os dirigentes espirituais da casa que eu frequentava, né? Anteriormente, eles não davam os nomes. Eles falavam nomes, assim, muito abrangentes, né? Por exemplo, o primeiro que se pronunciou, Caboclo Trabalhador. Ah, mas qual que é o nome dele? Caboclo Trabalhador. Eu tinha um preto velho também que falava sempre que era o pai velho da casa de meu pai. E ele nunca falou o nome. Nunca assinou com o nome dele. Pai velho da casa de meu quer pai. dizer, tá lá trabalhando, aparece, faz o que tem que fazer e vai embora. Cumpriu, vai. Né? Ficar preocupando se tá o nome ou não, se isso, né, é motivo de importância e tal, não é, né? Para eles simplesmente não é. Esse tipo de conduta mostra, né? De não falar nenhum nome. É basicamente o contrário do que a gente sempre vê e faz, né? Procura também, né? Justamente, a primeira coisa, o E nome. é um desafio, né? Eu considero um desafio até de fé, porque muitas pessoas querem saber tudo, tintim por tintim, para que ela tenha fé. Ela não acredita simplesmente no que está acontecendo ali, na vibração que ela está sentindo, no que ela observa, na mensagem que é passada, né? Eu me Muitas vejo um vezes pouco nisso aí, hein? ela quer Faz saber parte. tudo, senão ela não vai acreditar que aquilo é real, né? E assim, é importante, sim, a gente sempre está aqui, a gente está aqui estudando, porque a gente sabe que a gente precisa refletir, a gente tem que ter uma mente crítica, né? Ativa, porque a gente precisa perceber o que é bom realmente, o que não é, né?
Mas assim como a gente não compreende o que é Deus direito, assim como a gente não compreende o mecanismo de tudo o que acontece no universo, né? A gente também tem coisas, mesmo aqui na Terra, que a gente não compreende como funciona, né? Então, assim, eles não vão perder tempo de ficar explicando, porque a gente não vai alcançar o raciocínio. Mas quando a gente sente, né? Porque todos nós sentimos, em maior ou menor grau, que aquilo faz sentido ou não, ou que é bom ou não, né? Pela vibração que está sendo passada, enfim, o ambiente que nós estamos. Isso é fácil de reconhecer, né? Um ambiente que tem alguma coisa estranha, a gente geralmente liga um pisca-alerta, assim, um alerta vermelho interno, e aquilo é difícil de burlar, né? A gente fica. Não, mas será que eu posso confiar? Será que isso é bom mesmo? Essa pessoa, esse, né, esse médium, essa mensagem, enfim. A gente fica assim com o pé atrás quando a gente percebe alguma coisa que não é muito certa, né? No ar. A gente percebe no ar. E da mesma forma que a gente percebe as coisas boas no ar também, só que a gente tem mania de duvidar, né? A gente quer mesmo todas as explicações para que a É, gente possa ter fé naquilo. tem um dado momento, eu não me lembro em qual livro está isso, mas que Allan Kardec, acho que é Allan Kardec mesmo, ele fala assim que tem coisas que ele não alcança porque seria como explicar uma cor para um cego. Explicar uma cor para um cego. Tenta explicar uma cor. Tenta explicar uma cor para alguém que enxerga. O que é o azul? Já é O difícil. Agora, um azul. cego não vai entender. Né? O que é o azul? O que é o verde? Aí você vai lá no Djavan, né? O verde faz do azul com o amarelo, o elo, né? Etc. Aí, tá, aí você vai falar, vamos ao Djavan para explicar para o cego o que é um verde. Né? Você pega o azul, o amarelo e mistura. O cego não conhece azul e amarelo. É cego. Né? A não ser se for um cego que, de fato, perdeu a visão aí durante a existência. Né? A existência. Aí, óbvio, ele vai saber. A memória, né, vai ajudar. Cego mesmo, né? De nascença. Esse não vai saber. Não adianta explicar uma cor para um cego. Então, é nesse sentido que ele fala, né? Tem coisas que a gente não vai alcançar. Pode tentar. Sim. Pode tentar. Pode tentar explicar. Mas vai perder tempo. E como o tempo é a moeda divina, né? Uma das mais preciosas, não vai falar. Vai falar, ó, calma. Se contenta com o que você tem aí, já tem informação suficiente para você quebrar a cabeça e chegar num nível bem legal já. Né? Então vai de boa, vai na manhã aí, sossegado, que vai dar Fica certo. tranquilo, tem muita coisa para você saber Tem ainda. muita coisa para aprender ainda, do que Nós querer aí aqui, os né? mistérios do universo. Tem Etc. muito livro para ler ainda, menino. Senta aí, lê, Só do estuda Chico, e, 400 e alguma coisa. né? Só do Chico. Só Então, dele. pouquinha coisa. Beleza. Continuando aqui, ele fala, né? E a gente tem que adivinhar a virtude, né? Porque ela não se mostra. Fica escondendo. Nossa, É descrição mesmo, né? Ele vai e cita São Vicente de Paulo, né? Que são o cura de Ars, né? Que era são almas, espíritos caridosos, né? Que fizeram obras reconhecidas, tanto aí que São Vicente de Paulo, por exemplo, né? Canonizado. E aí ele fala pouco conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. E olha que não são pouco conhecidos, né? São Vicente de Paulo. Ele fala assim, eles ignoravam que eram virtuosos, né? Não que eles não soubessem mesmo, no fundo da sua alma, né, que ele não fosse, mas não perdia tempo pensando se era ou não virtuoso, é isso. Não colocava em debate. Né, gente, vocês acham que eu sou virtuoso? Vamos ver aqui, né? Quem acha que eu sou virtuoso, levanta a mão. Né? Não fazia sentido. Por isso que ele fala, olha, eles deixavam se levar pelas santas inspirações, praticavam bem, né, com desinteresse e tal, o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento de si mesmo é isso. É isso que ele chamou de ignoravam que eram virtuosos. Tanto faz. Interessa é o quê? Estou trabalhando. Né? Basicamente isso. E o que mais aqui? Ah, é o convite. Ele faz 2 convites, né? É o merchan de novo. Vem! Né? É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido. Ele fala, primeira vez. Para essa virtude cristã, espírita e tal,
Eu vos convido a consagrar-vos, afastai de vossos corações orgulho, vaidade, amor próprio. Né? Não, já pulei, né? Eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, de novo, que eu vos convido a consagrar-vos. Né? 2 vezes seguidas ele faz o convite. E aí ele fala, afastai do orgulho, vaidade e amor próprio. Que, no fundo, tá tudo junto ali, né? E aí ele fala, repete, que deslustram, tira o brilho, tira a beleza, né, das qualidades. Deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis homens, né, que se apresentam como modelo e se gaba das próprias qualidades. De fato, né, essa ostentação, ele fala, esconde torpezas e odiosas fraquezas. É necessidade, por exemplo, de autoafirmação. Sim. Se o sujeito ele é realmente seguro, ele sabe o que é, não vai perder tempo, mais uma vez, né, entre aspas, perder tempo com isso, com esse tipo de indagação, com esse tipo de investigação, a gente pode chamar. Ele sabe o que é. E você quer ver uma coisa? O nervosismo, né? Quando a gente fica nervoso demais com uma situação, é que você tá com algum problema com aquilo ali. Porque, assim, às vezes, por exemplo, alguém faz uma brincadeira e a pessoa se exalta completamente contra aquela brincadeira. Alguma coisa ali tá muito errada com esse assunto da brincadeira, com alguma coisa relativa àquilo. Porque se você tá tranquilo, você não vai, sabe? A pessoa fala, você é feio. Daquelas assim, né? Você é feio, Diego? Você não é feio. Então você vai olhar e falar, Carnal. Agora, se você tiver dúvida se você é bonito, se você é feio, aí você vai ficar bravo. Que isso? Como que você fala isso de mim? Não é? O Karnal, ele tem uma palestra no YouTube dele, o Leandro Karnal, filósofo, né? Ele é demais, ele tem hora que ele fala umas coisas engraçadas. Sempre com aquele jeito, assim, aquele tom de voz e o rosto que mal, né, demonstra alegria, tristeza. Expressão. O Karnal tá alegre, o Karnal tá triste. Tô brincando, não é bem assim não. Mas ele sempre mantém uma linearidade, digamos, com relação ali ao tom de voz e tal. Ele explica de uma maneira fantástica. Sou fã dele, né? Tá só brincando mesmo. Ele falava assim, a ofensa é um fracasso pessoal. Se procurar isso no YouTube, provavelmente vai achar com esse nome. Ofensa é um fracasso pessoal. Quando eu recebi, tinha esse nome no vídeo. Aí ele fala, tá lá no trânsito, por exemplo, né? O cara, buzina, não sei o que, te xinga. Filho disso. Sua mãe é isso, aquilo, né? Aí a Silvia tá concordando. Falou que é assim, sim, o Karnal é assim. Hoje eu estou muito feliz hoje. Hoje é o melhor dia da minha vida. Ou então, hoje eu estou muito triste. Né? Um dos piores dias da minha vida. Tá igual. Enfim, ele fala assim, tá no trânsito lá, alguém te fecha não sei o quê. Ou você fecha alguém e não vê, né? Aí o cara te xinga, filho disso, sua mãe é aqui, não sei o quê. Aí ele pensa, né? Vamos parar para pensar. Se minha mãe é isso que ele tá falando mesmo, então ele falou uma verdade. Não há por que se ofender. Olha só, a linha de raciocínio. Né? Pô, falou uma verdade, minha mãe é isso mesmo. Por que eu vou me ofender? É isso mesmo. Né? Ou se, contrário. Ué, chamou minha mãe disso ou aquilo. Ela nunca foi nada disso, então tanto faz. Tá falando uma absurdidade, aí não tem que dar moral para absurdidade. E por aí vai a linha de raciocínio. E aí vai, aí fala disso. Faz umas piadas, você fala... né? Você falou que minha mãe é isso, eu não lembro, sei lá em casa, não, né? Passava muita gente. Ele faz umas piadas lá, né? Enfim, depois procurei, fica de sugestão, né, quando ele fala isso. A ofensa é um fracasso pessoal. Nessa linha de raciocínio que você está comentando aí. Agora você me fez lembrar aí no trânsito esse tempo mesmo. Faz o quê? Deve que foi. Acho que foi semana passada. Eu fiquei tão assim, sem saber o que estava acontecendo, que eu não sei. Eu fiquei procurando para quem que a pessoa estava xingando e fazendo um monte de gesto, com a mão para fora da caminhonete assim. Eu falei, o que está acontecendo, gente? Onde que esse homem, quem que ele está falando desse jeito? Coitado da pessoa. Eu não entendi nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Gente, será que foi pra mim? Acho que foi pra mim, não. Acho que eu tava tão assim,
tranquila, que eu olhei assim e falei, uai, não aconteceu nada, esse rapaz está muito nervoso. Mas até agora eu não sei se era para mim, se Se era passou eu que estava alguém. atrás. Era eu que estava atrás dele, mas eu não sei se era para alguém de, sei lá, que já tinha passado por ele, não sei. Eu sei que eu vi só a cena dele muito nervoso e não tinha acontecido nada. Eu fiquei assim, uai, ele tá com um problema grave aí, não sei o que que é. É, eu lembrei que no A dia. gente, a gente não se ofende quando a coisa não faz sentido para Não, nós, né? A gente não. é, E assim, e a gente não perde o nosso tempo ficando nervoso com coisa que não interessa, não, né? não mesmo. É Não, curioso, né? É a agora, ser trabalhado. É a ser trabalhado. agora, se tem alguma coisa que te irritou profundamente, vai observar, vai parar para refletir que tem alguma coisa ali que não tá legal, né? Tem alguma coisa aí que não está encaixando nas virtudes que precisamos ter. Tem alguma coisa que não está encaixando, Pois é. né? É bom pesquisar consigo mesmo, né? Fazer uma autoanálise aí. Ele vai fundo aqui, né? Na sequência, ele fala assim que o homem que se exalta, justamente isso, né? E Uhum. se exalta, que não é nervosismo, não. E é reconhecimento. Ele se exalta, que eleva estátua à sua própria virtude. E ele vai fundo aqui, né? Em princípio, aniquila, por essa única Uhum. razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. Olha que coisa, né? Joga por terra mesmo. Destrói tudo. É, Que coisa, né? Que coisa. É bem profundo isso aqui, né? Por isso que eu falei, é um puxão de orelha, é orientação e tal, mas é um excelente puxão de orelha também. E ainda mais com uhum. essa tentação aí chamada Instagram e demais redes sociais, né? A gente pode facilmente se seduzir por essa Ex- ideia mesmo. E aqui Muito ele simples, muito continua fácil, aqui. muito rápido. É uma dedada na tela ali, pronto. Publicou e já era. Pronto. Né? Ó, ele continua, né? Mas que direi daquele que todo o valor está em parecer o que não é, E né? aí, pior. Ainda tem isso. Aí é pior ainda. Aí O que que a é. gente pode dizer de uma pessoa que está fingindo ser o que ela não é, tendo valor que ela não tem? Às vezes ela foi lá, tirou foto com o grupo, falou: Estou entregando cesta, e ele mesmo não carregou nenhuma. Eu, Aquele que vai de carona e volta de carona e fica assim dentro do carro. Aquelas, né? Não, não saiu, não carregou, não conversou com ninguém. Ficou no celular. pois é. E aí aparenta virtuoso ainda, né? Aparenta virtuoso. É, é aquela Tem coisa. De muito, né? fato, a gente tem aí, a gente anda por caminhos ainda vacilantes, né? Vacilantes mesmo. Não, Sim, não tem jeito. A gente não é 100% do tempo virtuoso, igual ele fala aqui, né? Não consegue ser, porque senão ele não estava aqui mesmo. Né? claro, a gente já tinha virado anjo. Já era, já era. Então a gente tem nossos deslizes aí. Agora, esse caso aqui é um deslize que chega assim a ser peculiar mesmo, né? É parecer ser o que não é. É o sujeito que realmente, né? Fala baixinho, no ambiente do centro, uma tranquilidade, assim que você fala, nossa, é a paz em pessoa, né? Aí chega em casa, enche a cara de cachaça, chuta o cachorro, bate no filho, bate na esposa, não sei o quê, né? E É, levanta um monte de aspectos morais no centro e tal. Por exemplo, é um exemplo. Não é. precisa ser só no centro, né? Esse tipo de Não, coisa não acontece só no não. centro. No Às ambiente de vezes ele tá trabalho, lá no qualquer lugar. trabalho. É, Qualquer lugar. Ambiente de família, qualquer um. Né? Aí tem um problema mesmo, né? Que é uma insegurança violenta. E aí necessidade mesmo de reconhecimento, ainda que por coisa que não tem nada a ver, né? Que não chegou a produzir, não chegou a tocar. Talvez a tipo de perfil que a gente mais tivesse que se compadecer. Já que o outro pelo menos fez alguma coisa. né? Pelo menos alguma coisa fez. Oh, pô, mas você está falando aqui que esvazia todos os méritos. Mas tem alguma coisa para esvaziar, pelo menos, né? O outro nem isso tem, né? Então é complicado, realmente é muito complicado. É outro puxão de orelha, né, que a gente leva aqui, tanto que ele fala
Olha como é que é engraçado. Ele fala, que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Interrogação. Depois ele muda de assunto. Ele não fica preso a isso aí. Não, Para não quer ficar já? martelando nisso, martelando. Então a gente também não vai martelar nisso. Não. Isso é falta também de caridade. Aí ele fala aqui, compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima, ele volta, né, no assunto, do fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza, para provocar elogios, se degenera em amor próprio. Aí já aquela coisa de autopromoção. E é interessante ele colocar assim, degenera em amor próprio, ou seja, assim, tira o brilho, né? Diminui em amor próprio. E a gente fala tanto de amor próprio, né? E aqui ele coloca como algo que não seja assim tão positivo. Não é aquele sentido, né? De se amar, né, e tal. De se valorizar como indivíduo, de se entender, de ter conhecimento ali de si mesmo, etc. Não, não é isso, de se aceitar como é. Não. Aí no sentido de autopromoção. Sim. Esse amor próprio aí Não. é outro sentido, né? Eu, Seria algum sentido eu tô, aí. eu tô falando porque às vezes o pessoal tá escutando aí e fica uma dúvida Sim, mesmo, né? claro. Porque, uai, o amor próprio não é uma coisa que a gente precisa ter? Não E aí pode tá ter falando agora. que. É. Tô na encruza. Um fala que tem que ter amor próprio, o outro fala que não. Aí, ó, degenera em amor próprio. Então não é um negócio prejudicial. Degenera, né? É um sentido É. pejorativo. Uhum. Então, ele, na conclusão, tem uma frase aqui muito legal, né? Bom, a virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas, tal, mas com esta advertência, essa é a frase que vem, que é interessante. Mais vale menos virtudes na modéstia, na discrição, do que muitas virtudes no orgulho. Que coisa, né? Coisa. A princípio você pensa assim, pô, mas é muitas virtudes, não é só cortar o orgulho? Cortar aí a falta de modéstia, né? Seria mais fácil. E o que ele fala aqui, menos vale. Mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas virtudes no orgulho. Só para se mostrar. E complementa, né? Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. Engraçado que fala de humanidades. Isso aqui dá pano para manga. Humanidades. Uhum. Por quê? Porque no capítulo 3º, por exemplo, desse evangelho aí, segundo o Espiritismo, que esqueci o nome do capítulo, vou ter que colar agora. Vamos lá. Eu também não sei de cor, não. Isso, há muitas moradas na casa de meu pai, estava aqui. Tem que falar sobre os mundos, né? Variados mundos aí de primitivos, provas, expiações, etc, etc. E fala, a humanidade não está restrita à Terra. A Sim. humanidade não está restrita à Terra. Essa categoria de humanidade está em outros orbes também. Então, por isso que ele fala assim, ó, foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. Há relatos, né, há notícias variadas de humanidades que falharam em outros orbes do universo e foram degradados na Terra. Por exemplo, Sim. a gente sabe da Terra só. A gente tem tanto conhecimento assim disponível. Quando a gente vê aquele exilado de Capela, por exemplo, é um exemplo disso. Um típico, um clássico, né? Exemplo disso aí. De seres Os que se hebreus. perderam em outros orbes, Capela, Sim. e vieram para cá. Se perderam no orgulho, se perderam nesses vícios reticentes. Foram 4 raças, né? Os arianos, os hebreus, os capelinos, né? Foram basicamente 4 raças. Os arianos se dividem em 2, né? Indo-europeus e indo... Eu esqueci o outro. Mas são quatro orbes, né? Que tiveram uma grande população, milhares de espíritos degradados para a Terra. Foram convidados a se retirar. E a assim serem abrigados aqui na Terra. Assim como nós estamos sendo, como né? nós Convidados. também estamos aqui. Então, quando ele fala humanidades,
tem um aspecto profundo aí nisso. Não é só os vários exemplos históricos que nós tivemos, por exemplo, o Império Romano, né? Aquela coisa que todo mundo falava, isso aí não acaba nunca. Não acaba nunca, isso aí. Império Romano, metade do mundo é de Roma, né? Mas acabou. Né? Acabou. Dentre esses outros, de outros orbes que vieram para cá degradados. Porque a marcha do progresso é incessante. Sim. Não importa. Né? Com orgulho, sem orgulho, com vaidade, com tudo, com egoísmo, etc. Em algum lugar você vai se achar. Ou vai ser achado. E alguma coisa vai acontecer ali. Né? Então, a marcha continua, só que geralmente, é como a gente sempre fala, né? Quando a gente não conduz a nossa história, a gente é conduzido. E quando é conduzido é no chicote. Sim. É no chicote. É na espora. E aí a coisa fica um pouco pior. Né? Quando o pessoal de Capela veio para a Terra, por exemplo, egípcio lá, tal, tem conhecimento profundo sobre um monte de coisas que demorou 2000 anos para a gente descobrir o que era, ou mais disso, né? Mais que isso, bem mais que isso. E né, o pessoal já sabia, já fazia, noção de Já engenharia, de fazia. arquitetura, Matemática, medicina. matemática, medicina, tudo avançadíssimo. Né? Para a época. Tem alguns produtos que eles usavam que até hoje a gente não sabe dentro da medicina, né? É interessante Né? demais. E Nas tava formas de embalsamar lá, tem umas coisas que a gente ainda não sabe o que eles usavam. E vieram, tava aí na Terra, perdido aí, Tá bem? degradado na Terra. Humanidades que se perderam em outros lugares e vieram para cá. Então é isso. Né? É Por isso, hoje né? é só. Mais uma vez, então, aqui já encerrando, né? Agradecemos muito pela companhia de todos, pela participação. Ressaltamos mais uma vez que é sempre um prazer, né? Quando existe essa interação, que é isso que é legal na live, né? Essa oportunidade que a gente tem ali, em tempo real de nos ver aí, nos comunicando, ainda que à distância. Então, fica o convite para as próximas lives. Desejo aí a todos uma boa noite, um abraço. Boa noite. E fiquem todos com Deus. Tamo junto. Um ótimo fim de semana para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.